Olá, o meu nome é Francine Melchior, eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional pelo Conselho Federal de Fisioterapia, especialista em saúde integral da mulher pelo CAISM da Unicamp e mestre em saúde pública pela Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a atuação da fisioterapia no decorrer dos ciclos de vida da mulher. Vamos começar pensando tanto em disfunções estéticas quanto em disfunções patológicas também no decorrer da vida da mulher. Quando a gente pensa na menina, na transformação da menina em mulher, nós vamos falar da puberdade. E será que a fisioterapia atua na puberdade? Bom, nesse momento, as primeiras visitas de uma paciente, de uma menina ao consultório de um fisioterapeuta, têm relação muitas vezes com a estética. Então são as primeiras estrias que nascem nas mamas, que surgem nas mamas quando as mamas aumentam de volume, às vezes nos glúteos, às vezes nos flancos, vem aquelas estrias avermelhadas pela distensão da pele, pelo crescimento abrupto dessa menina. E sim, a fisioterapia dermatofuncional tem recursos, tanto eletroterapêutico quanto cosmecêutico, para tratar as estrias nas fases recentes. Outra disfunção estética que leva a menina moça a buscar um consultório de fisioterapia dermatofuncional é o quadro de acne. Ela vai ao dermatologista inicialmente ou ao ginecologista e depois ela pode ir ao fisioterapeuta para fazer, por exemplo, uma limpeza de pele, um acompanhamento estético do quadro de acne e normalmente a fisioterapia dermatofuncional está associada ao trabalho de um dermatologista também, assim como algumas vezes ao ginecologista também. E é interessante notar como as pessoas ainda não conhecem a abrangência da fisioterapia. É muito comum pensar em fisioterapia e lembrar logo da ortopedia, das fraturas, dos entorses, mas a fisioterapia, assim como a medicina, tem muitas especialidades. E a dermatofuncional é a especialidade que trabalha com a estética na saúde, e aí no caso nós estamos falando das mulheres. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, que o nome fisioterapia às vezes tem mais letrinhas no terapia do que no físio. O que quer dizer isso? Que nós, fisioterapeutas, somos profissionais que acompanhamos o paciente. O paciente às vezes vai uma, duas, às vezes até 3 vezes por semana à clínica. Isso faz com que a fisioterapia tenha um importante papel na orientação e na educação em saúde para o paciente. E falando em especialidades da fisioterapia, também existe, como eu disse anteriormente, a fisioterapia aplicada à saúde integral da mulher. E aí a gente vai pensar mais nos processos patológicos ou disfunções orgânicas. Vamos pensar nessa menina moça ainda, na transformação da menina em mulher, na puberdade, quando a menina menstrua, a menarca, a primeira menstruação. Ela vem aí com alguns sinais, eu já comentei anteriormente sobre a acne, mas vamos pensar agora nas cólicas menstruais. Não serão todas as meninas que terão cólicas menstruais, mas quando elas estão presentes, elas podem incomodar muito a qualidade de vida dessa menina. E a fisioterapia tem sim recursos para ajudar esse momento. Como que a fisioterapia ajuda? A partir de terapias manuais. Então nós temos muitas técnicas manuais que vão desde mobilização tecidual, mobilização visceral. Então nós conseguimos manualmente mobilizar órgãos, mobilizar coluna. Muitas vezes a cólica menstrual tem relação com a dor lombar. A fisioterapia atuando no corpo atua também no sistema emocional do paciente e traz muito conforto e acolhimento para essa fase de transição da vida da mulher. E na adolescência, será que você já sabe como a fisioterapia pode contribuir com esse momento? Olha, não é difícil a gente perceber que cada vez mais nós notamos os adolescentes com posturas alteradas. É muito comum a gente perceber, por exemplo, as mães ou os parentes próximos falando: arruma essa postura, menina, peito pra frente. Enfim, gente, quando a gente fica muito tempo sentado, estudando, sedentarismo, falta de atividade física ou mesmo o próprio estirão de crescimento característico da adolescência leva a alterações posturais. E sim, a fisioterapia tem métodos que a gente chama de métodos cinesioterapêuticos, que é método de tratamento a partir do movimento.
reeducação postural global, RPG, bastante conhecido, Easy Stretching, LPF, entre outras técnicas cinesioterapêuticas, podem contribuir e ajudar na consciência corporal e na reeducação postural, que é tão importante tanto para o adolescente quanto no decorrer da vida de uma pessoa. Eu quero trazer para vocês um elemento que vai estar presente em toda a vida da mulher, de qualquer ser humano também, mas especialmente da mulher que tem fases diferentes ao longo da vida. Quero abordar um pouquinho sobre a postura. O que é uma postura correta? Na verdade, uma postura correta é aquela na qual os elementos corporais, então vamos pensar cabeça, ombros, cotovelos, punhos e mãos, articulações, pelvis, quadris, joelhos, tornozelos, estão dentro de um alinhamento que que ocorra o movimento com o mínimo gasto de energia. Desde a adolescência até a terceira idade, a mulher passa por diferentes fases. Vamos pensar na adolescência, então, no estirão de crescimento, como que fica a postura desta mulher? Vamos entender um pouco o que é uma postura? Dentro da coluna existem curvaturas que são naturais. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com um celular, em que a gente fica o tempo todo olhando para um celular aqui para baixo, a gente está invertendo a curvatura da coluna cervical, que naturalmente deve ser assim. Isso gera um desequilíbrio biomecânico corporal, que depois pode gerar um desequilíbrio de movimento de ombro, porque está bloqueado aqui, pode gerar uma disfunção temporomandibular, pode alterar a coluna, gerando uma corcunda, como as pessoas dizem, que é a hipercifose. Então, a postura é muito importante no decorrer da vida da mulher. É ela que garante um envelhecimento saudável, uma qualidade de vida ao longo de todo o percurso. É interessante notar como o fisioterapeuta tem atuação na qualidade de vida e na longevidade. A fisioterapia dermatofuncional, assim como a fisioterapia aplicada à saúde integral da mulher, sempre vai ter um olhar para o corpo todo do paciente. E quando eu falo corpo, a gente pode pensar no corpo físico, mas a gente também vai pensar nesse paciente como um todo, nesse corpo emocional, nesse corpo mental. E aí vamos pensar na postura. A postura, o nosso corpo físico, ele reflete exatamente quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Então eu dei o exemplo sobre a postura do celular, onde o paciente abaixa aqui. Quando esse paciente levanta, como está esse posicionamento cervical, como está essa respiração, e o emocional, será que afeta a vitalidade do paciente? É sempre interessante notar que o fisioterapeuta, seja dermatofuncional, seja especialista em saúde integral da mulher, sempre vai ter um olhar global para o paciente, trabalhando assim com a saúde integrativa do nosso paciente. E a fisioterapia dentro da saúde integral da mulher, na fase adulta, como será que nós podemos atuar? Bom, quando a gente pensa na mulher adulta, vem logo uma ideia aí de algumas questões relacionadas já ao envelhecimento, ainda mais hoje nessa contemporaneidade de imagem e tudo mais, mas a gente também pensa na fase, muitas vezes, que a mulher vai engravidar. Quando a mulher vai engravidar, é bem importante que ela conheça bem o seu corpo, que ela conheça todo o desenvolvimento dessa gestação e as alterações, por exemplo, posturais que ocorrerão, respiratórias que ocorrerão ao longo da gestação, assim como as alterações no assoalho pélvico. Você já pensou no assoalho pélvico? Sim, na pelvis, o chão da pelvis vai suportar ali o peso do crescimento de um bebê. E será que esse assoalho pélvico, que é composto por musculatura, por órgãos e tecidos, colágenos, elásticos, está preparado para essa gestação? A fisioterapia tem uma atuação bastante especializada na preparação para o parto, com exercícios respiratórios, exercícios perineais e muita educação em saúde e postura para que a mulher passe bem e se prepare para esse parto. Assim como a atuação na preparação para o parto, a fisioterapia também tem uma atuação no puerpério, aquela fase após o parto. Como?
prevenindo incontinências urinárias, voltando o fortalecimento da musculatura perineal através de eletroestimulação intravaginal, laser para a melhoria do tecido colágeno e elástico, postura, porque sim, depois que a mulher tem bebê, muitas vezes ela continua, primeiro que ela tem que carregar o bebê no colo, então isso ainda mantém uma postura alterada. Segundo que ela passou 9 meses desenvolvendo uma postura diferente, que a hora que o bebê nasce, isso vai voltando aos poucos, mas ela precisa sim ter consciência do que é uma postura correta. Senão ela já não tem mais ideia e ela passa a ter essa postura de pós-parto como uma postura adaptativa e normal para o seu corpo. E isso não é assim que funciona. É interessante que haja um retorno à postura correta, haja um retorno do fortalecimento do assoalho pélvico, da mecânica respiratória, para que essa mulher entre no melhor nível de performance dela para todas as atividades do dia a dia, também após a gestação. Em se tratando de fisioterapia aplicada à saúde integral da mulher e gestação, a fisioterapia tem então a atuação ao longo da gestação e também muito importante no puerpério, após o parto. As mulheres que têm tanto o parto natural quanto o parto tipo cesariana buscam um fisioterapeuta por motivos semelhantes. Imagine só que ao longo da gestação o bebê vai se desenvolvendo dentro do organismo feminino e ganhando espaço, reposicionando órgãos dentro desse organismo de forma a ocupar um grande volume abdominal. Quando o neném nasce, esse volume abdominal é desocupado, né? Mas ali continua para a mulher uma sensação, então, de soltura, de lassidão, o abdômen continua protruso. O que nós fisioterapeutas costumamos fazer nessa hora? Aplicar as bandagens elásticas. Elas vão trazer para o paciente, para a mulher no pós-parto, muito conforto, muita segurança, bem-estar, especialmente ainda se foi um parto cirúrgico, porque ali existem pontos, existe uma cicatriz. E as bandagens elásticas, que todo mundo conhece como tape, gera uma proteção extra nessa cicatrização, de forma que a mulher se torna muito mais apta, segura e tranquila para carregar o seu bebê, para amamentar o seu bebê, ainda que seja no momento pós-cirúrgico. Falando ainda do pós-parto, podemos imaginar como está o assoalho pélvico, que também suportou ao longo da gestação o peso do bebê na barriga da mamãe. O peso, ali no abdômen, abaulando um pouquinho esse assoalho pélvico, que no caso do parto natural, houve ainda um afrouxamento, uma abertura para a saída do bebê. Em caso de cesariana, isso não houve, mas houve a sustentação. A fisioterapia tem recursos especiais para trabalhar com o fortalecimento perineal, através da eletroestimulação intravaginal, através de exercícios cinesioterapêuticos, respiratórios, exercícios de Kegel também, tão antigos, mas ainda usados hoje em dia, biofeedback, enfim, a fisioterapia aplicada à saúde integral da mulher, especialmente na gestação, tem uma atuação em larga escala e que pode ajudar muito com a saúde e a recuperação da mamãe no pós-parto. E o que começa a incomodar a mulher na vida adulta, então? Os primeiros sinais de flacidez. A mama, muitas vezes, daquela mulher que já amamentou, sofre pitose, que é aquela queda da mama, e elas começam a se incomodar de forma a querer, muitas vezes, fazer uma cirurgia plástica. É bastante comum a gente receber no consultório pacientes que vão fazer cirurgia plástica. E a atuação da fisioterapia dermatofuncional, ela ocorre no pré, no trans e no pós-operatório. No pré-operatório, tanto podemos preparar esse organismo para uma melhor cicatrização, para o melhor resultado estético da cirurgia plástica, quanto também é muito importante as orientações fisioterapêuticas quanto ao pós-operatório. Como será essa recuperação? Como se posicionar no leito após a cirurgia? Como fazer as primeiras caminhadas ou o retorno à atividade física? Enfim, a vinculação do fisioterapeuta com a mulher num pré-operatório de cirurgia plástica é extremamente importante para o planejamento do pós-operatório. E a fisioterapia atua também no transoperatório. O que é isso?
ela pode estar presente junto com o cirurgião, tanto dentro do centro cirúrgico quanto na sala de recuperação, ali, logo, imediatamente após a cirurgia. Mas o que faz o fisioterapeuta? Trabalha ali nesse momento com a fisioterapia hospitalar. Então nós vamos trabalhar com exercícios metabólicos para prevenção de trombose venosa profunda, vamos trabalhar com exercícios respiratórios para que haja uma expansão pulmonar de uma paciente que às vezes passou horas entubada por conta da cirurgia, e vamos aplicar as tão queridas bandagens elásticas, conhecida como tape. Hoje está em voga, todo mundo procura. Por quê? Porque viu-se realmente que a aplicação do tape no pós-operatório imediato reduz edema, reduz inflamação, reduz dor, traz conforto e segurança para o paciente no pós-operatório e uma recuperação muito mais tranquila e confortável. Passando aí a fase do transoperatório, a fisioterapia vai atuar no pós-operatório. No pós-operatório, nós vamos atuar com drenagem linfática manual, com técnicas manuais voltadas para a cicatrização, para a prevenção de fibroses cicatriciais. Temos recursos como LED, laser, fotobiomodulação para otimizar os processos de cicatrização. Mais uma vez aí, a fisioterapia atua em contato íntimo com o médico, que precisa estar respaldado nos melhores exames, no melhor acompanhamento para que a recuperação desse paciente e o resultado estético final seja tão bonito quanto funcional para a mulher estar satisfeita e feliz com aquilo que tanto sonhou, buscou e realizou nesse momento. Acho importante apresentar a fisioterapia como uma profissão que atua com o olhar voltado para o paciente. Desconstruir a ideia de que o paciente será autônomo e não terá esse acompanhamento tão de perto. O fisioterapeuta, quando atua com a estética e com a saúde da mulher, está totalmente focado na individualidade de cada mulher, nas necessidades do organismo ali na nossa frente, sejam eles físicos e muitas vezes emocionais também. A fisioterapia olha para a ruga, olha para a flacidez, olha para a celulite e olha para outras disfunções estéticas e funcionais, levando em consideração o dia a dia dessa paciente, como ela vive, o que ela faz, como isso tem atrapalhado a vida dela, incomodado, atuando assim de uma maneira integral com a saúde da mulher. Anteriormente, eu trouxe questões da fisioterapia relacionadas à puberdade, à adolescência, à vida adulta e agora vamos falar um pouquinho da atuação fisioterapêutica na menopausa? O que é menopausa? Menopausa, na verdade, é a última menstruação da mulher, mas que resulta num quadro do quê? De decréscimo hormonal. Muito importante para declarar menopausa que os exames laboratoriais estejam bem definidos. Aí sim é possível falar que a mulher entrou na menopausa. Mas até que ela entre na menopausa, há o climatério, onde todos esses sintomas relacionados a esse declínio hormonal começam a surgir. E aí o que nós vamos observar? O que a mulher vai sentir no corpo normalmente? Aqueles calores tão conhecidos e famosos fogachos. Outra coisa, às vezes alguns quadros de incontinência urinária, sim, porque a queda estrogênica leva a um afinamento do nosso tecido colágeno, a uma degradação dos nossos tecidos de sustentação, afetando muitas vezes o sistema miccional, o assoalho pélvico da mulher, levando a uma incontinência urinária. Outras vezes, a própria flacidez de pele, a flacidez muscular, as rugas, o ressecamento vaginal. Em todos esses sintomas, a fisioterapia aplicada à saúde integral da mulher, junto com a fisioterapia dermatofuncional, atuam de maneira a tratar a mulher integralmente. Então a gente pode pensar, por exemplo, na reeducação perineal para as incontinências urinárias, sejam incontinências urinárias de esforço, aquela que quando você tosse, ri ou sobe uma escada, perde gotinhas de xixi. Muito importante dizer que isso não é normal. Antigamente achava-se que isso era normal, fazia parte da condição da mulher. E não, hoje em dia, o tratamento de escolha, o primeiro tratamento deve ser conservador, tentando o resultado sim com a fisioterapia no assoalho pélvico.
fisioterapia pélvica. Vamos pensar também que a fisioterapia pélvica melhora a irrigação sanguínea do assoalho pélvico, melhora a oxigenação tecidual, melhorando também lubrificação íntima, atuando até mesmo na sexualidade da mulher após a menopausa. A fisioterapia atua também na flacidez de pele com recursos eletroterapêuticos específicos. Podemos pensar na radiofrequência, que é uma onda eletromagnética que vai aquecer o tecido de forma a encolher o colágeno e ao mesmo tempo estimular a formação de novas fibras de colágeno, fazendo o quê? Firmando o tecido e aumentando a sustentação, seja da pele facial, seja da pele perineal, abdominal, braços, culotes, regiões que tanto incomodam a mulher, que tudo começa a mudar, abdômen protruso. Outra coisa, vamos pensar na fisioterapia muscular, as eletroestimulações. É possível trabalhar com um bioestimulador de colágeno de forma tecnológica. Vamos trabalhar aí com ultrassom microfocado, macrofocado, de forma a melhorar a estética da mulher na menopausa, melhorando também a autoestima nessa fase tão importante e transitória aí da vida da mulher. Então, relembrando aqui que a fisioterapia tem uma atuação ao longo de todos os ciclos e fases da vida da mulher. Eu trouxe conteúdo sobre a fisioterapia na puberdade, na adolescência, na vida adulta e na senescência e senitude também, a terceira idade da mulher. Eu gostaria de deixar os meus contatos aqui. Eu sou a Francine Melchior, especialista em dermatofuncional e saúde integral da mulher. Eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas e atendimentos e gostaria especialmente de agradecer ao Laboratório Behring pela oportunidade de trazer mais esclarecimentos sobre a ampla atuação da fisioterapia, seja na estética, seja na saúde integral da mulher. Muito obrigada!